Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Antes da gente mergulhar nos números, aquele aviso de sempre que é super importante. Essa análise é puramente informativa, tá bom? O nosso objetivo aqui é explorar os dados, entender as perspectivas para o Banco do Brasil. Isso não é, de forma alguma, uma recomendação de compra ou de venda. O foco aqui é totalmente no conhecimento. Ok, vamos lá. O Banco do Brasil está num momento que, olha, divide opiniões. As ações deram uma balançada recentemente e a grande pergunta que fica no ar é: a gente está olhando para uma crise passageira, que pode até ser uma oportunidade, ou será que existem riscos mais sérios, mais estruturais, que justificam ter um pé atrás? É exatamente esse quebra-cabeça que a gente vai tentar montar hoje. E para a gente responder essa pergunta, eu organizei nossa conversa em 5 partes, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender os desafios de agora, o que está pressionando o banco. Depois, vamos dar um passo para trás e olhar para o histórico, ver o que ele nos ensina. Aí, a gente vai descobrir um verdadeiro tesouro escondido dentro da empresa, vamos fazer uma continha rápida para estimar o valor disso e, no final, a gente junta tudo e chega numa conclusão. Então, vamos começar pelo que está no radar de todo mundo nesse momento. A perspectiva para os próximos meses, ela não é das mais animadoras. E o mercado, claro, está reagindo a isso. A fonte dessa pressão toda, mais recentemente, foi um relatório de um grande banco de investimentos, o BTG Pactual. Basicamente, eles apontaram que os próximos balanços do banco devem vir mais fracos. E essa visão de curto prazo acaba gerando um certo pessimismo, né? Os investidores já ficam esperando lucros menores e, consequentemente, dividendos, digamos, menos gordos. Agora vamos detalhar um pouco mais esses pontos. O grande vilão da história aqui é a inadimplência, ou seja, o número de clientes que não estão pagando seus empréstimos em dia. E no crédito rural, que é uma parte super importante da carteira do banco, esse número atingiu um pico histórico, o maior desde 2012. E pensa assim, quando o empréstimo não é pago, o banco precisa guardar um dinheiro para cobrir essa possível perda, né? Isso se chama provisão. E essa provisão sai direto de onde? Do lucro. Por isso, a lucratividade fica pressionada. Com menos lucro e uma política de distribuir só 30% disso para os acionistas, os dividendos acabam sendo diretamente afetados. E o resultado prático disso tudo no bolso do investidor está aqui. Com lucros menores e esse payout de 30%, a projeção do mercado é que o retorno em dividendos, o famoso dividend yield líquido, fique na casa dos 5% este ano. Para quem busca uma renda passiva mais forte, no curto prazo, não é um número que enche os olhos, né? Especialmente se a gente comparar com o que o próprio banco já pagou no passado. Certo. O cenário de curto prazo, então, a gente viu que é desafiador. Mas será que essa é a história completa? Vamos mudar a lente agora. Vamos olhar para trás e ver como o banco se comportou em outros momentos turbulentos. A história costuma nos ensinar lições bem valiosas. Olha só que interessante esse gráfico. Ele conta uma história, um padrão muito claro. Aí em 2016, o Brasil estava numa recessão profunda, juros lá em cima, inadimplência subindo e o lucro do banco, puf, caiu. Mas e depois? Veio uma recuperação gradual. Em 2020, com toda a incerteza da pandemia, o que aconteceu? Outra queda. E logo em seguida, uma recuperação espetacular, com o banco batendo o maior lucro da sua história. O que a gente parece estar vendo hoje é o comecinho de mais um ciclo de baixa. A grande lição aqui é que essas quedas do lucro não são novidade, e historicamente elas foram seguidas por recuperações que levaram a novos recordes. Isso nos leva a este ponto, que é crucial. Essa frase resume bem a experiência do passado. Os investidores que tiveram paciência e uma visão mais longa para comprar as ações durante as crises, quando o pessimismo estava no auge, como lá em 2016 ou em 2020, viram retornos excelentes. Só para ter uma ideia, quem comprou no fundo da crise de 2016 e segurou a ação viu uma valorização de mais de 500% nos anos seguintes. Foi a recompensa por olhar além do ruído do curto prazo. Agora a gente vai entrar no que, para mim, talvez seja o ponto mais importante de toda essa análise. É que além daquela operação bancária tradicional de dar crédito, que a gente viu que sobe e desce, o Banco do Brasil controla um grupo de empresas que são extremamente lucrativas, estáveis e que muita gente não conhece a fundo. Dá uma olhada nesses números. A gente não está falando de empresa pequena, não. A BB Seguridade é um gigante no ramo de seguros. A BB Gestão de Recursos é simplesmente a maior gestora de fundos da América Latina. Tem empresa de cartão, de consórcio, até um banco na Argentina. Só nos primeiros 9 meses de 2025, essas empresas juntas geraram mais de 12 bilhões de reais em lucro para o Banco do Brasil. Elas são verdadeiras máquinas de gerar caixa. E a importância delas fica ainda mais clara aqui. Em tempos normais, essas subsidiárias já representam quase metade do lucro total do banco. Mas olha só o que acontece numa crise de crédito como a de 2016.
Enquanto a parte de empréstimos estava sofrendo, as subsidiárias foram responsáveis por 83% de todo o lucro do banco. Elas funcionam como uma base sólida, sabe? Um alicerce que sustenta a empresa inteira nos momentos mais difíceis, porque os negócios delas são muito menos voláteis que o crédito. Estamos bem na metade da nossa análise e, como a gente está vendo, para entender a história completa de uma empresa, a gente precisa ir fundo. Se esse tipo de análise mais detalhada te ajuda de alguma forma, considere se inscrever no canal. Isso dá uma força enorme para a gente continuar produzindo mais conteúdo assim para quem quer investir com mais conhecimento. E por falar em conhecimento, isso nos leva a uma pergunta importante. Como se investe com mais segurança? O caminho é sempre o estudo, não tem atalho. Para quem tem interesse em se aprofundar ainda mais, eu deixei lá na descrição uma seleção especial de livros que eu considero essenciais para qualquer pessoa que queira dominar o mercado de capitais e tomar decisões mais inteligentes. Ok, de volta à análise. A gente já viu que as subsidiárias são muito valiosas. Mas quão valiosas? Vamos fazer um exercício prático agora. Uma conta de guardanapo, bem simples, para a gente tentar estimar o valor justo só desse conjunto de empresas. A gente vai usar um método chamado modelo de Gordon. Calma, não se assusta com o nome, a lógica por trás dele é bem simples. É basicamente calcular o valor presente de todos os dividendos futuros que essas empresas devem gerar. Passo 1, vamos estimar que elas gerem uns 11 bilhões de reais em dividendos por ano para o BB. Passo 2, vamos ser bem exigentes e pedir um retorno de 10% ao ano acima da inflação. É uma taxa de retorno bem alta. E passo 3, vamos ser conservadores, pé no chão, e supor que os lucros delas cresçam só 2% acima da inflação no longo prazo. Agora, vamos ver o resultado dessa conta. E este é o resultado surpreendente. Usando essas premissas bem conservadoras, o valor justo só das subsidiárias seria de 137 bilhões de reais. Agora, compara isso com o valor de mercado atual do Banco do Brasil inteiro na Bolsa, que é de 121 bilhões. A matemática aqui está sugerindo algo muito poderoso. Essa frase resume perfeitamente a conclusão do nosso exercício. A conta sugere que o preço atual das ações mal consegue refletir o valor das suas partes mais estáveis e lucrativas. Toda a operação bancária tradicional, com milhares de agências, a carteira de crédito, a estrutura toda, estaria saindo de brinde nesse preço. É uma perspectiva que aponta para uma possível subavaliação bem significativa, pensando, claro, no longo prazo. Chegamos então ao final da nossa jornada. A gente juntou a visão mais pessimista do curto prazo com essa análise bem mais otimista do longo prazo. Agora é hora de conectar todos os pontos e entender o que isso significa na prática. Em suma, o resumo da ópera é o seguinte: o Banco do Brasil enfrenta sim um momento bem desafiador na sua carteira de crédito. O investidor precisa ficar de olho na inadimplência nos próximos trimestres. Esse é o risco. Por outro lado, o valor e a estabilidade geradas pelas subsidiárias formam um pilar extremamente forte que parece não estar sendo colocado na conta pelo mercado nesse preço atual da ação. E isso tudo nos leva à reflexão final. Essa análise mostra que a percepção sobre o Banco do Brasil pode mudar completamente, dependendo da janela de tempo que você usa. O investidor de curto prazo está vendo risco. O de longo prazo, talvez, enxergue uma oportunidade. E você? O que achou dessa análise? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais análises como essa. Um abraço e até a próxima!